Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jaqueline da Escola Beatriz. Então, mais uma aula aqui no canal, tá certo? Sobre matemática, né? Disciplina linda e maravilhosa, ciência, né? A rainha das ciências. Então, hoje eu vou gravar essa aula especialmente para a turma do 8º ano, tá certo? O tema desta aula é quadriláteros, tá bom? Então, vamos que vamos estudar. Os quadriláteros, que é tema desta aula, eu trouxe para vocês aqui uma figura inicial, que é a figura do Tangram, né? É um jogo de origem chinesa, como vocês podem observar na imagem aqui do slide, onde você pode estar montando várias figuras. Se a gente observar aqui, ó, o Tangram, eu tenho a presença de exatamente 2 quadriláteros, como vocês podem ver, tá certo? Mas quando eu falo de quadriláteros, né, o que a gente pode esperar? Onde é que eu encontro essas figuras geométricas? Observa as imagens agora de quadriláteros, né? Por exemplo, na calçada, né? A figura que representa a calçada. Nós temos pequenos retângulos no chão dessa calçada. O celular, vocês imaginam que o celular, a tela dele tem um formato de uma figura plana, né, da geometria, que é exatamente um quadrilátero. A televisão aí da sua casa, observe a televisão da sua casa, ela tem um formato de um quadrilátero. Uma caixa, por exemplo, todas as faces dessa caixa aqui na figura tem o formato de um quadrilátero. A mesa, o tampo da mesa, por exemplo, né, até mesmo a cadeira, se você vê onde você pode sentar, tem formato de quadrilátero. Então vejam que a matemática ela está presente no nosso cotidiano, nos objetos da nossa casa, na rua também onde você passa, você vê a presença, né, da geometria, da matemática, né? Então, quais são os elementos principais de um quadrilátero? Vamos lá? Pela figura, a gente pode observar aqui no slide que um quadrilátero é uma figura que apresenta exatamente 4 lados, como vocês podem ver. 4 vértices, eu tenho os ângulos internos. Ao prolongar qualquer que seja um de seus lados, você tem também a presença de um ângulo externo, tá certo? Com o prolongamento de um dos seus lados, né? Então, eu poderia dizer que os lados são os segmentos de retas que contornam o quadrilátero. Os vértices são os pontos de encontro entre 2 lados, enquanto que seus ângulos internos são os ângulos determinados por 2 lados consecutivos de um quadrilátero. Os ângulos externos, né, a gente vê que são formados pelo prolongamento, como eu falei agora há pouco, né, de um lado de um polígono. No ângulo externo, podemos observar o seguinte, que no ângulo externo, a sua medida, juntamente, somando a medida do ângulo externo com a medida do ângulo interno, nós temos aí um ângulo suplementar. O que é um ângulo suplementar? É um ângulo que tem exatamente 180 graus, tá certo? Então, suplementar pelo fato que ao somar eles dois, eu tenho aí uma medida de 180 graus, que é um ângulo raso. As diagonais presentes nesse quadrilátero são segmentos de reta cujas extremidades são 2 vértices não consecutivos de um polígono. Dessa maneira, são os segmentos de reta que ligam 2 vértices e que, ao mesmo tempo, não são lados. Então, não confundam lados com as diagonais, né, de um quadrilátero. As diagonais não são lados, até porque a diagonal ela é formada aí no interior da figura, e aí eu tenho exatamente a ligação, o segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos, como vocês podem ver na imagem. Passando aqui, eu tenho agora a classificação
dos quadriláteros. Então, eu tenho duas classificações principais. Quais são elas? Essas duas classificações importantes são as seguintes: paralelogramos e trapézios. Os paralelogramos, eles são quadriláteros convexos com pares de lados opostos e paralelos. Exemplo de paralelogramo: o retângulo, o quadrado, o losango. Exemplos de trapézios: eu posso ter um trapézio do tipo escaleno, isósceles ou trapézio retângulo. Mas qual a definição, qual a diferença do trapézio para o paralelogramo? O trapézio, eles são quadriláteros convexos com dois lados paralelos e dois lados não paralelos, como vocês podem ver na figura. Eu tenho um par de lados que é paralelo e um par de lados que não são paralelos. Essa é a principal diferença. Enquanto que no paralelogramo, eu tenho a presença de pares opostos e paralelos. Essa é a principal diferença entre paralelogramos e trapézios. Seguindo aqui a nossa aula, nós vamos falar agora de alguns quadriláteros que são considerados notáveis. Eu tenho aqui o primeiro deles, o trapézio, que apresenta dois lados paralelos. Cuidado, né? Não significa apenas dois, tá certo? Eu tenho também o paralelogramo, que tem lados opostos paralelos. Outro exemplo é o losango, que tem os quatro lados congruentes. E tenho o retângulo, que apresenta quatro ângulos congruentes. Mas, professora, o que é congruentes, né? Essa palavra aí você pode substituir ela pela palavra medidas iguais, tá certo? Então, quando eu falo que apresenta quatro ângulos congruentes, apresenta quatro ângulos de mesma medida, que é igual a 90 graus, né? Isso também acontece no quadrado. Qual a diferença do retângulo para o quadrado? Eles têm em comum a medida dos ângulos internos, que é 90 graus, porém, os lados, no quadrado, todos os lados possuem a mesma medida. Enquanto que no retângulo, não. Eu tenho lado 2 a 2 iguais, né? 2 a 2 lados opostos, pares de lados, né? Paralelos, que vão possuir a mesma medida. Enquanto que no quadrado, não. Os quatro lados têm exatamente a mesma medida. Se não tiver, não é quadrado. Trata-se de retângulo.